Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Às quartas-feiras nós temos o privilégio e a oportunidade de conversarmos sobre a Palavra de Deus. É justamente isso que quero fazer nesse momento. Compartilhar com você algumas lições, alguns saberes a partir dos ensinos e dos pronunciamentos que a gente encontra na Sagrada Escritura. Já há algumas semanas estamos conversando, investigando a oração que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos, denominada de Pai Nosso. Já vimos nas semanas anteriores que a oração dominical possui uma estrutura relativamente fácil de ser percebida e identificada. Existe uma invocação inicial, Pai Nosso que estás nos céus, e a partir dessa invocação existem 6 pedidos, 6 solicitações. O primeiro pedido, santificado seja o teu nome. O segundo pedido, venha o teu reino. É sobre essa cláusula da oração do Pai Nosso, é sobre esse pedido que está inserido na oração dominical que eu quero conversar com você nessa ocasião. Deus exerce sua soberania, seu governo sobre todas as coisas desde o princípio da criação. Deus é o grande rei do universo e o seu reino, o seu poder abrange e abarca toda a realidade humana. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção para a declaração de Nabucodonosor, quando ele recobra o juízo. Em Daniel, no livro do profeta Daniel, no 4º capítulo, nos versos 34 e 35, nós encontramos a seguinte declaração de Nabucodonosor: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? A Bíblia atribui a Deus não apenas o nascimento e a queda das nações. A Bíblia não atribui a Deus apenas os grandes eventos da história, mas também os pequenos. A Bíblia atribui a Deus controle sobre os eventos incomuns, sobre os eventos extraordinários, mas também a Bíblia afirma que Deus possui autoridade, conhecimento e governo sobre aquelas realidades mais ordinárias e que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, aqui nesse mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 30, o autor bíblico afirma que o Senhor sabe até os fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Apesar desse versículo conter claramente uma figura de linguagem, uma hipérbole, o texto ensina o governo de Deus sobre toda a realidade que existe. Nosso Senhor Jesus Cristo, no desenrolar do drama de sua chegada ao mundo, deixou bem claro que o reino messiânico aconteceria em 2 estágios. No primeiro estágio, o Filho do Homem seria traído, seria rejeitado, seria executado. No segundo nível, o Filho do Homem retornará na glória com todos os seus anjos e julgará a todas as nações. Tempo virá em que a situação presente, a situação do presente será modificada. Esse mundo presente, ambíguo, manifestação provisória de uma realidade onde convivem pios e ímpios, gente convertida e gente incrédula, desaparecerá em proveito de outro universo, todo organizado em torno
do Filho do Homem. Orar, venha o teu reino, é orar para que o programa de Deus, é orar para que a vontade de Deus se cumpra efetivamente na história e se cumpra efetivamente na minha vida. Orar, venha o teu reino, é pedir para que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, para que o Espírito assuma o controle sobre a nossa vida e faça a vontade do Senhor em nós. Orar, venha o teu reino, é pedir para que Deus nos presida, nos dirija, é pedir para que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Apesar do nosso desejo de glorificar a Deus, apesar do nosso desejo de nos preocuparmos com Deus e com as coisas relacionadas ao seu reino, o fato é que as nossas orações são geralmente egocêntricas, uma vez que focalizamos as nossas próprias necessidades, nos concentramos nos nossos próprios planos, aspirações e ambições. Todavia, o reino de Deus deve ser o centro da oração do cristão. Antes de entrarmos na presença do Senhor com todas as nossas petições e sugestões, precisamos parar por tempo suficiente para refletir acerca do reino de Deus e da sua vontade para nós. Devemos declarar que o nosso principal desejo, devemos falar para o Senhor que a nossa principal aspiração é fazer a sua vontade e tornar a vontade dele conhecida por todos. O Pai Nosso, como já dissemos anteriormente, possui 6 petições. Os 3 primeiros pedidos da oração dominical relacionam-se com coisas referentes a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Apenas as 3 últimas solicitações, apenas os 3 últimos pedidos se relacionam com a gente. Qual é a lição que a gente aprende com isso? A lição que a estrutura da oração dominical nos ensina é que a vontade de Deus deve ter prioridade sobre a agenda e sobre a mente do cristão. A nossa prioridade deve ser Deus. Esse reino pertence ao Senhor. A palavra no original grego para reino não se refere primeiramente a divisas, a um território geográfico, mas sim faz referência ao conceito de soberania e de domínio. O reino pelo qual oramos é único, é singular, é fantástico, visto que não pertence a nenhum monarca humano, porém pertence ao Pai Nosso que está no céu. Diante do que foi considerado e exposto até aqui, ainda que de forma mais breve, a pergunta que surge é a seguinte: como esse reino está se tornando real no mundo da gente? Como trazer esse reino ao mundo? Como ele está se materializando na história, aqui nesse mundo que a gente vive? Quero chamar a sua atenção para 2 situações. Em primeiro lugar, esse reino se torna verdade aqui por meio da conversão dos incrédulos. Por meio da conversão. Orar, venha o teu reino, é fazer uma oração evangelística. Orar pela vinda do reino é orar pela salvação das almas. É pedir para que Deus salve os perdidos e nos use para a divulgação da sua palavra e da graça do Senhor. A entrada do reino de Deus nos corações humanos requer oração fervorosa. Não sei se você sabe, mas evangelizar inclui 2 ações. Em primeiro lugar, você fala de Jesus. E em segundo lugar, você ora
por essa pessoa a quem você falou de Jesus. Evangelizar é proclamar a boa notícia de que Jesus Cristo ama o pecador, e é também orar para que o Espírito Santo do Senhor convença o pecador do juízo, da justiça e de toda a realidade que envolve a situação do homem em relação a Deus. Às vezes nos damos por satisfeitos com apenas uma dessas duas atividades. Eu falei de Jesus para aquela pessoa, eu falei de Jesus para ele. Ou a gente se contenta em orar por aquela pessoa. Eu tenho orado pela conversão daquela senhora. Pregue e ore fervorosamente. Orar, a oração dominical, dizer para Deus, venha o teu reino, é se compromissar com a atividade missionária, é se comprometer em pregar o evangelho e orar por essas pessoas a quem a gente compartilhou algo a respeito do evangelho. Até que chegue o momento da segunda vinda de Jesus, há necessidade dessa oração, porque embora o reino já esteja aqui, ele ainda está ausente de muitos corações. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus se torna realidade no mundo por meio da conversão dos incrédulos, e em segundo lugar, ele se torna real por meio do compromisso dos cristãos. O cristão deve ser um indivíduo comprometido com a vontade de Deus para a sua vida. O cristão é aquele que faz o que Jesus deseja que ele faça. Vós sois meus amigos, disse Jesus em João capítulo 15, se fazeis o que eu vos mando. O desejo dos convertidos deve ser permitir que o Senhor agora governe as suas vidas, assim como ele governa no céu. Falando sobre compromisso, o reformador francês João Calvino falou algo que eu gostaria de dividir com você nesse momento. Não somos nossos, logo que nem nossa razão nem nossa vontade tenham predomínio em nossas resoluções e em nossos atos. Não é a nossa vontade que deve ter predomínio sobre nós, mas sim a vontade do Senhor. Calvino continua: somos de Deus, logo que a sua sabedoria e vontade presidam todas as nossas ações. Os que pertencem a Deus são aqueles que são presididos e comandados pelo Senhor. E esses fazem a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quero concluir essa breve reflexão destacando que a percepção do reino exige uma conversão que implica em fazer. A percepção do reino exige uma conversão que implica em fazer. Glorificar a Deus em todo tempo, compartilhar o evangelho de Jesus e orar fervorosamente, sistematicamente, pela conversão daqueles que precisam do evangelho. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe. Eu tenho sido profundamente abençoado por conta das lições que a gente pode aprender com a oração do Pai Nosso. A minha expectativa e oração é que você também seja abençoado. Eu quero orar com você nesse momento. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, me ensina esse irmão ou irmã que me escuta, essa pessoa que está tendo acesso a esse conteúdo. Ó Pai, nos ensina a priorizarmos o Senhor em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a vivermos para a Tua glória e não pensando apenas no nosso próprio conforto. Nos anima, nos fortaleça e nos disponha sempre para o Teu serviço. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém.